Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos orientando para o caminho do bem. Fazemos as nossas preces de paz e de luz que envolvam a todos os nossos companheiros de caminhada, graças a Deus. E o nosso tema de hoje do Evangelho chama-se A Prece Recompõe. Começa com o Evangelho no Ato dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Está no capítulo 98 do livro Vinha de Luz de Emmanuel e Chico Xavier. E Emmanuel vai falar para nós sobre o valor da prece, porque ela recompõe a gente. E ele primeiro dá alguns exemplos do nosso cotidiano, da vida material. Então ele fala na construção de uma simples casa de pedra. A gente precisa, antes da construção da casa, antes de colocar a chaminézinha no final, a gente precisa de todo um preparo antes, porque se o solo não estiver bem assentado, se a gente não tiver limpado todo o terreno, se a gente não tiver comprado os materiais necessários para erguer essa casa, para que ela tenha uma base forte, se a gente não tiver os instrumentos necessários, por mais bonita que possa ficar aparentemente essa construção, ela acaba desabando. Então, a nossa base em qualquer situação tem que ser sólida e forte, porque aí tudo que acontecer no meio do caminho, que depois que a casa estiver pela metade, tudo que acontecer, se a base for sólida, a gente consegue recuperar, consegue refazer e a gente tem fortalecimento para continuar até o final. A gente sabe que construção de uma casa não é fácil, reforma já não é, construção mais ainda. E se a gente não tiver na cabeça que é preciso seguir uma sequência, é preciso ter uma linha de trabalho, a gente se perde. E quando a gente vê, a casa desmonta. E ele diz que isso acontece também com a nossa construção espiritual. É uma analogia bem bacana, porque nós somos também pessoas em construção. E se a gente não tiver essa base sólida, essa fé, esse pé no chão de que tudo que está acontecendo é para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para a nossa melhoria, a nossa casa desaba. E a gente vê hoje quantas pessoas caindo em desespero, nós inclusive em diversos momentos que a gente esquece da nossa fé e se coloca em desânimo, em desalento, em desespero. Então ele fala assim que na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, nos serviços edificantes, é preciso providenciar recursos de entendimento geral com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação. E sem dúvida a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. E aí ele está falando da nossa parte espiritual. Quando a gente se propõe a renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa vida espiritual, é claro que aparecem muitas dificuldades, porque limpar um terreno é difícil, construir uma casa é complicado, mas a parte de acabamento, embora ela seja mais demorada, ela não é tão difícil como arrancar a terra, arrancar as ervas daninhas, limpar o terreno, fazer a construção bruta. Isso demanda muito mais esforço da gente. Quando a gente está na fase de acabamento, a gente precisa mais do nosso entendimento do geral, né, do nosso bom gosto, de que peças se acomodam em determinados lugares. É um serviço muito mais de inteligência do que de força, mas na base a gente precisa de muita força e é desgastante. Por isso que ele fala que numa construção de trabalho para o bem, essa base inicial é sempre mais difícil, porque a gente precisa lidar não só com a incompreensão dos outros, do projeto que a gente está trabalhando, mas principalmente com as nossas próprias lutas internas,
porque a gente fica com dúvida do que a gente está fazendo, se tá bom, se não tá bom, se a gente não está se perdendo no caminho e fazendo coisas que desviam a gente da nossa obra original. E muitas vezes, por orgulho, por egoísmo, a gente se desvia mesmo. E é preciso ter o bom senso, a humildade para voltar no projeto e começar de novo e renovar primeiro a gente, para depois conseguir construir uma obra maior. E ele diz assim, que muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho, renovar os nossos propósitos, e às vezes a gente passa a vida correndo atrás dos bens materiais, e em um momento a gente desperta e fala, tudo bem, eu preciso dessa fortaleza material, eu preciso desta base para me manter, isso não é proibido. Mas em determinado momento a gente começa a se recolher e a entender que depois dessa fase, ou enquanto a gente constrói essa base sólida material, a gente precisa do amparo espiritual, a gente precisa ser mais do que ter mais. E nesse processo, muitas vezes as pessoas não compreendem a gente. Talvez até a gente lê o que se fala no Evangelho, parece assim que nós estamos fazendo tudo certo e os nossos familiares, as pessoas estão ao redor, não entendem. Às vezes nós não estamos entendendo a maneira como as outras pessoas estão agindo na construção da sua própria verdade espiritual, porque nós somos diferentes, cada um tem o caminho que é peculiar e a gente nem sempre consegue compreender isso. E ele diz então que a prece coloca a gente centrado, porque se a gente se para e reflete e tem aquele momento de interiorização em que a gente avalia os nossos objetivos, às vezes a gente segue em frente com eles e às vezes a gente é obrigado a voltar atrás e renovar a nossa caminhada. E assim também todas as outras pessoas, os nossos familiares. E a prece faz com que a gente enxergue as pessoas tanto quanto nós, como pessoas que estão caminhando, que vão errar, que vão acertar e que vão precisar de amparo. E nós também precisamos. Então, ele diz que a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. E quando a gente fala de prece, muitas vezes a gente está com algum problema e a gente chora, esperneia, desesperado, porque a gente quer sair dessa situação de tristeza, de sofrimento. Mas ele diz que essa prece não consegue tirar a gente dessa situação, porque demonstra que a gente não confia, que a gente não acredita que possa ser diferente. E se a gente fica esperneando, como a criança no shopping que quer o doce e a gente não dá, a gente não consegue, e a criança não consegue, nós também não vamos conseguir, porque é preciso se acalmar, entender a realidade. Muitas vezes, apesar de todas as nossas preces, nós vamos sim passar por determinadas situações de dificuldade que é para o nosso aprendizado. Então a fé, ela tem que ser uma inspiração, um pedido de forças, de coragem, de entendimento daquela situação, porque toda situação que a gente entende, imediatamente se torna um pouco mais fácil para a gente lidar. Por quê? A criança chora porque ela não sabe o que está sentindo. A partir do momento que a gente dá o alimento e ela entende que aquilo resolveu o problema dela, ela para de espernear. Assim também a gente, precisamos entender quais são as motivações que levam a gente a determinadas dificuldades e a partir daí tirar as melhores lições dela e trabalhar para resolver. Porque a fé não resolve os nossos problemas, ela apenas nos dá esclarecimento, paz de espírito e confiança para que nós mesmos resolvamos todos eles. E ele diz assim: a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola viva, a bússola da fé viva.
recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então a prece seria como aquele manhã de céu muito nublado, de neblina, que a gente acorda e está tudo escondido ali no meio das nuvens e da fumaça, e a gente não consegue enxergar direito o que tem ali naquele ambiente. Conforme o sol vai se abrindo, e isso é a fé, conforme o sol vai iluminando aquele ambiente, as nuvens vão se dissipando e a gente consegue enxergar o ambiente ao nosso redor. E aí, caminhar para o que for melhor para a gente. Então, usemos a fé como um remédio para a renovação dos nossos pensamentos, para que a gente possa ter fortalecimento nas dificuldades do dia, que não vão deixar de existir, mas que se a gente tiver intimamente ligado com a fé e com a confiança em Deus, eles vão se resolver. Talvez não porque a gente queira naquele momento, mas com certeza porque a gente precisa para crescer. Muita paz para nós. E no nosso evangelho a gente faz as nossas preces, as nossas vibrações. O mundo está precisando de muitas vibrações. E dezembro é um mês perfeito para isso, porque a gente se lembra de tudo que a gente aprendeu quando era criança, da fé, de Jesus vindo nos visitar, o nascimento de Jesus, do Papai Noel que traz presentes, que traz esperança, que desperta na gente aquela necessidade de ser bom. Então vamos fazendo isso com as nossas vibrações a princípio. Às vezes a gente não tem muito a oferecer materialmente, mas a gente sempre tem dentro de nós uma riqueza imensa para distribuir para as pessoas que caminham conosco. E por isso a gente pede vibrações e faz vibrações de muita luz por todos os nossos irmãozinhos que se encontram em conflitos no mundo, em todos os países de guerra, no nosso Brasil, com esperança, com honestidade, com fé, pedindo trabalho, renovação, dignidade, saúde, educação para todos nós. Nós vibramos pelos nossos irmãozinhos que sofrem de todos os desequilíbrios, seja na sua saúde, seja na sua vida em comum. Pedimos por aqueles que vivem da violência, por aqueles que se encontram nos presídios, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que todos nós possamos ser reconduzidos ao caminho do bem, do amor e do equilíbrio. E fazemos uma vibração pelos nossos queridos, pedindo pelos nossos lares, por aqueles que lá se encontram, por aqueles que são mais difíceis, para que a gente possa criar um ambiente de harmonia, de entendimento e de paz. Nós pedimos vibrações pela nossa casa, Jesus no Lar, que ela seja envolvida em muito amor, em muita luz e em muito equilíbrio. Que possamos nos manter unidos na divulgação do Evangelho. Pedimos por nós mesmos para que possamos, com fé e coragem, seguir as nossas atividades de amor e de paz. E deixamos uma vibração em branco para que o plano maior possa levar aonde for mais necessário. Graças a Deus. Encerrando o nosso Evangelho, pedimos imensamente a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, que envolva-nos em suas bênçãos de luz, de amor, que possamos entender os seus ensinamentos e, sobretudo, que aprendamos a colocá-los em prática no nosso dia, que possamos ser bons cristãos, amando, respeitando e compreendendo os nossos irmãos de caminhada na medida dos nossos conhecimentos, e seguir aprendendo segundo o Evangelho de Jesus. Muita paz.